É. E se a promessa de gastar centenas de milhões de reais, tipo, para digitalizar um sistema judicial inteiro, acabasse, na verdade, deixando os juízes mais lentos? Nossa, Pois é. Podemos imaginar a cena, né? Montanhas de processos em papel sendo trituradas, servidores de última geração instalados, aqueles softwares caríssimos rodando sem parar. E o resultado final? Bom, o resultado final será um engarrafamento ainda pior do que antes. olha, essa é a típica situação que faz qualquer gestor público perder o sono, com certeza. Porque, assim, desafia aquela intuição mais básica, sabe? A ideia de que a tecnologia, por si só, é sinônimo de celeridade. Exato, exato. E o mundo jurídico é, historicamente, um ambiente muito construído sobre o verniz da retórica. Existe uma expectativa quase romântica de que um argumento brilhante ou uma tese super bem elaborada resolva os problemas da justiça. Mas, nesta nossa investigação de hoje, a missão é implodir esse achismo. Vamos colocar, tipo, os dogmas no banco dos réus. Gosto dessa abordagem. E vamos usar a mais fria das testemunhas, a matemática. Nosso mergulho vai focar em como a pesquisa empírica quantitativa revela o que realmente acontece nos bastidores. A gente tem uma base teórica bem sólida hoje, discutindo desde a ilusão da justiça digital até redes de privilégio na América Latina. É, e o fio condutor dessa análise toda é algo que soa super técnico, mas que governa a forma como a gente entende a realidade, né? O conceito de correlação. Correlação. Certo. Isso, porque o direito costuma operar muito no campo da associação. A associação lida com categorias qualitativas. Por exemplo, a gente tenta associar o tipo de réu, digamos, uma grande corporação em vez de uma pessoa física, ao desfecho do processo. É ver se uma categoria acompanha a outra. Tá, qualitativo. Mas e quando a gente entra nos números mesmo? Então, quando entramos no mundo quantitativo, no reino dos números contínuos, precisamos de algo mais robusto. E é aí que a correlação entra em cena. Ah, legal. Ok. Vamos desempacotar isso, porque é fundamental. Para deixar tudo cristalino para quem está nos acompanhando, a correlação mede matematicamente se a variação de uma coisa caminha junto com a variação de outra. Perfeito. É exatamente isso. Só que aqui cabe um alerta de neon piscante, né? O fato de duas coisas caminharem juntas não significa de forma alguma que uma causou a outra. Uhum. A famosa máxima da ciência empírica. Correlação não implica causalidade. Nunca. Isso é tão ignorado no debate público. Tipo, vamos pensar numa situação do cotidiano. Uma pesquisa demonstra que o consumo de cerveja em uma população e o peso médio dessa mesma população crescem simultaneamente. Os gráficos sobem ali lado a lado. Dá pra ver certinho a curva. Isso é uma correlação indiscutível. Mas afirmar matematicamente que a cerveja foi a causa exclusiva do aumento de peso é um baita de um salto no escuro. Com certeza. Porque, sei lá, pode ser que um terceiro fator oculto, tipo um estilo de vida mais sedentário, esteja causando tanto a sede por cerveja quanto os quilos a mais, concorda? Exatamente. O que falta nesse seu exemplo e que é crucial na pesquisa é a comprovação do nexo material. Nexo material. Isso. Para atestar causalidade de verdade, a pesquisa empírica precisa de uma teoria sólida que explique a engrenagem, sabe? Aquele mecanismo comportamental ou físico que faz a variável A empurrar a variável B. A estatística é tipo o farol que ilumina onde as coisas estão acontecendo juntas. Mas é a teoria que nos diz quem está dirigindo o carro. Perfeita analogia. Beleza. E como a gente mede essa caminhada conjunta na prática? Digo, como transformamos a complexidade de milhares de sentenças e prazos em um número que dê para ler? Bom, a ferramenta estrela aqui para variáveis lineares é o coeficiente de correlação de Pearson. No meio acadêmico, para facilitar, a gente chama ele carinhosamente apenas pela letra R. Só R. Só R. É uma métrica desenhada justamente para revelar a força e a direção dessa relação entre duas grandezas. E o comportamento desse coeficiente é muito intuitivo. Ele opera num espectro rígido que vai de -1 a +1. Ah, como um termômetro, que tem um limite máximo para o quente e para o frio. Isso. Se o cálculo bater lá no +1, temos uma correlação direta positiva. É o cenário perfeito onde as variáveis andam literalmente de mãos dadas. Entendi. Tipo, se o orçamento de um tribunal dobra
e o número de casos resolvidos também dobra na mesma exata proporção, o R seria próximo de 1. Exato. Se o R for positivo, a teoria é linda. A utilidade disso é medir o quão próximo do ideal um fenômeno está. Agora, se a gente for para o outro extremo da escala, -1. O -1, que deve significar que as forças estão trabalhando uma contra a outra. Certo, uma gangorra perfeita. Se uma variável dispara para cima, a outra despenca na mesma intensidade. É a correlação inversa negativa. Exatamente. E no centro disso? No zero. No centro desse espectro, ali ancorado no zero, mora o caos. É a ausência total de correlação. A variação de um elemento não tem a menor correspondência com o outro. É puramente ruído estatístico. Então, se eu tiver um R positivo nos tribunais, eu achei o santo grau da eficiência jurídica. Olha, eu adoraria dizer que sim, mas a realidade dos tribunais conta uma história bem diferente. Eu imaginei. Bom, entendido o nosso R, vamos aplicar isso ao mundo real e investigar aquele cenário assustador da nossa abertura. O dogma atual é de que digitalizar processos automaticamente gera celeridade. Uhum. A tese de que transformar papel em PDF elimina o tempo morto. Exato. A adoção massiva do processo eletrônico foi a grande aposta. A expectativa era um R lá em cima, positivo, né? Pois é, só que os dados do Conselho Nacional de Justiça, analisados nesse estudo que estamos vendo, dão um verdadeiro choque de realidade. Eles cruzaram a taxa de digitalização dos tribunais estaduais com o índice de produtividade dos magistrados. E qual foi o resultado global? Não foi mais um, né? Não foi mais um, não foi nem zero. O ROI global estacionou em menos 0,19. Pera, uma correlação negativa. Negativa e fraca, mas negativa. Isso significa que o aumento da digitalização acompanhou uma queda na produtividade no panorama geral? A máquina moderna deixou a justiça mais lenta? Como isso é possível? Bom, a economia já conhece isso. É o famoso paradoxo de Solow. Ele diz basicamente que a gente vê tecnologia em todo lugar, menos nas estatísticas de produtividade. Mas olha, aqui tem uma armadilha perigosa. Qual? Se a gente parar a investigação nesse R de menos 0,19, a gente cai na falácia ecológica. Ah, tá. Vamos desconstruir isso. Falácia ecológica é como olhar para a temperatura média de um hospital inteiro e concluir que todo mundo está bem, ignorando que numa ala o pessoal está com hipotermia e na outra todo mundo está ardendo em febre. A média esconde os extremos. Uma analogia irretocável. E foi por isso que a genialidade da pesquisa foi quebrar esses dados tribunal por tribunal. E o que apareceu foram duas realidades alienígenas no mesmo país. Tá, me dá um exemplo da ala positiva, então. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o TJMT. Lá, o R alcançou impressionantes 0,93. Uma sinergia positiva forte. Nossa, quase um. Lá o computador virou herói. Virou. Mas por quê? Porque a automação pegou um fluxo que já era organizado. Eles unificaram secretarias antes de colocar o software, a tecnologia só multiplicou a ordem. Entendi. E a ala negativa do nosso hospital? O Tribunal de Justiça do Pará, o TJPA, o cenário derreteu. O retorno foi de menos 0,48. Quanto mais digitalizava, menos processos os juízes julgavam. Gerou um engarrafamento digital severo. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque o sistema digital facilitou a entrada, certo? Peticionar virou algo que se faz de madrugada do sofá. Exato. Facilitou a entrada de processos, mas o gargalo humano da decisão continuou o mesmo. É a minha analogia da estrada esburacada. Digitalizar a burocracia sem reformar a gestão é como recapear com asfalto de primeira uma rodovia, mas manter uma ponte de mão única no final. Os carros chegam voando na ponte, mas o congestionamento na mesa do juiz fica 1000 vezes pior. A tecnologia é um espelho, não uma solução mágica. Exatamente isso. Ela espelha e intensifica os gargalos. É muito perigoso ignorar o fator humano. Fascinante. Bom, vimos como a correlação desmonta mitos operacionais. Mas e na estrutura constitucional? Se sairmos das varas e olharmos para os países, a matemática consegue medir o poder político?
Com certeza. E a nossa análise agora entra no estudo sobre o foro privilegiado na América Latina. É a relação empírica entre a qualidade institucional de um país e a proteção que os políticos criam para si mesmos. Mas, antes de mergulharmos nisso, acho fundamental frisar uma coisa para quem nos ouve. Claro. A gente está sendo extremamente imparcial aqui. Os dados dessa análise são baseados nos índices de qualidade institucional do Banco Mundial, como a estabilidade política e o Estado de Direito. O objetivo aqui não é tomar partido, nem esquerda nem direita, é só relatar a constatação matemática. Perfeitamente colocado. E sendo bem direta, a constatação é que há uma correlação negativa muito clara. Negativa de novo. Sim. Por exemplo, cruzando a quantidade de autoridades com foro privilegiado e o índice de estabilidade política, o R foi de menos 0,311. Tá. Traduzindo isso, significa que, à medida que os indicadores de qualidade institucional caem, a rede de proteção e o privilégio sobe. Isso mesmo. Se conectarmos isso à imagem maior, faz todo o sentido prático. Instituições fracas geram uma insegurança absurda nas elites governantes. Como resposta, essas elites tecem uma rede de proteção extensa. Elas tiram os julgamentos da primeira instância e jogam para as cúpulas judiciárias. Caramba! Então, quanto mais frágil a democracia, mais os políticos se escondem atrás da jurisdição de exceção. A matemática expôs isso, sem precisar de discursos políticos. Pois é, expôs a estrutura do poder. Mas vem cá. Até agora, todos esses números fizeram todo sentido. Eles têm uma lógica. Mas será que a gente pode confiar cegamente na estatística que o software cospe pra gente? Olha aí, você tocou no ponto mais crítico, o alerta de rigor. A gente precisa levantar a placa de perigo aqui. Perigo por quê? Porque o cérebro humano e os softwares amam encontrar padrões, mesmo onde eles simplesmente não existem. E é aí que nascem as famosas correlações espúrias. Ah, correlações espúrias, eu adoro essa parte. É a prova de que os números torturados confessam qualquer coisa. Nas fontes tem aquele pesquisador, o Tyler Vigen, que acha padrões bizarros, né? Sim, ele joga dados aleatórios no sistema até achar gráficos idênticos. Sim, tem um que é hilário. Ele achou uma correlação estatística altíssima, um R de 0,99. Quase perfeito. Sério? E era entre o quê? Entre a taxa de divórcios no estado do Maine, lá nos Estados Unidos, e o consumo per capita de margarina. Nossa! Sim, os gráficos sobem e descem juntinhos. É o abismo entre a matemática cega e a realidade, né? E tem outro exemplo dele também, que é uma correlação de 0,66 entre afogamentos em piscinas e o número de filmes lançados com o Nicolas Cage. Nicolas Cage. Então, o que tudo isso significa na prática jurídica? Se um pesquisador botar dados aleatórios no sistema, o sistema sempre vai achar uma ligação, invariavelmente. O algoritmo não entende o que é um divórcio ou o Nicolas Cage. Ele só vê coordenadas num gráfico. É por isso que os dados nunca podem caminhar sozinhos. A máquina calcula o R, mas é a teoria jurídica. É o senso crítico de quem pesquisa que vai dizer se a relação causal tem cabimento lógico. Tem que ter conexão com o mundo real. Exato. Sem o nexo material que discutimos lá no início, a matemática vira ficção científica pura. Que baita reflexão! Bom, sintetizando tudo que vemos hoje, fica claro que a pesquisa quantitativa empírica não é nenhum bicho de sete cabeças. Na verdade, ela é uma lente superpoderosa para enxergar além das narrativas vazias. Com certeza. Seja desmascarando a falsa promessa de que só plugar computadores agiliza a justiça, seja revelando como o medo institucional desenha os privilégios políticos. Em uma era de sobrecarga de informação, né, saber a diferença entre uma mera coincidência matemática, a tal da espuriedade, e uma tendência real é um verdadeiro superpoder analítico. E colocar o pé no chão. E para fechar, quero deixar uma última provocação. Um dado que estava escondido lá nas nossas fontes. Opa, qual? Fizeram um estudo usando regressão linear para testar uma das crenças mais antigas. A de que aumentar o salário dos juízes aumenta a produtividade de sentenças. Ah, esse dado é impressionante. Pois é, acharam uma correlação praticamente inexistente. O R foi de 0,017. Praticamente zero. Nenhuma correlação real. Nenhuma. O aumento da remuneração
não teve impacto comprovado na quantidade de sentenças. E a provocação final que fica no ar para quem nos ouve é: quantas outras soluções sistêmicas caríssimas o Estado continua financiando, com o nosso dinheiro, que não possuem absolutamente nenhum respaldo estatístico? Fica aí o convite para questionar os dogmas ao nosso redor. É uma excelente reflexão para levar para casa. É isso. Até a próxima investigação, pessoal. Nos encontramos no nosso próximo mergulho nos dados.